Você já parou para pensar que de repente não é o comportamento do teu filho que está fora do controle, mas sim os níveis de açúcar no corpo dele? Eu sei que parece simples demais para ser verdade, mas não é não. O açúcar não afeta só o corpo, ele muda também a forma como o cérebro sente, reage e se regula. No vídeo de hoje, você vai entender de maneira clara o que o açúcar faz no cérebro do seu filho e como isso impacta diretamente a ansiedade e as emoções, além do porquê alguns comportamentos não são birra, são respostas fisiológicas. O vídeo não é sobre demonizar o açúcar, mas sobre entender o impacto real dele e quais mudanças você pode fazer na sua rotina para ajudar o comportamento do seu filho. Talvez você já tenha visto ou ouvido em algum lugar que depois de um doce ou um lanche mais açucarado a criança mudou completamente o comportamento. Ficou mais agitada, mais irritada, mais sensível, ou até mesmo parece que a criança está ligada no 220 e depois desliga completamente. E no meio disso tudo, a criança apresenta mais dificuldade em lidar com a frustração, tem mais explosões emocionais e mais ansiedade. E às vezes você até tenta corrigir o comportamento, mas o que você está vendo não é só comportamento, pode ser também uma reação do corpo. E aqui está um ponto muito importante. O açúcar não causa ansiedade diretamente, mas ele desorganiza o sistema que regula a ansiedade. E isso faz toda a diferença. Eu vou simplificar o que acontece para você. Quando a criança consome açúcar em excesso, a glicose no sangue sobe muito rápido, o corpo reage liberando insulina e depois vem uma queda brusca, gerando um efeito de montanha-russa no organismo. E o cérebro, logicamente, sente isso. Pensa assim, é como tentar manter o equilíbrio emocional em um corpo que está instável o tempo inteiro. Eu vou te mostrar o que acontece e quase ninguém percebe. Logo após o consumo de açúcar, o indivíduo tem mais energia, mais ativação cerebral e uma sensação de agitação. O impacto emocional disso é a impulsividade, a dificuldade de esperar e o aumento na excitação. Aquilo que parece energia, na verdade, é a desregulação emocional começando. Depois dessa fase, dessa primeira etapa, que a criança tem esse pico da hiperestimulação, vem a queda brusca, que é a instabilidade emocional. E o que acontece aqui? A gente percebe um cansaço, uma irritação e uma sensação de vazio na criança. Ela acaba se tornando mais sensível, mais reativa e com mais dificuldade de se acalmar. Portanto, não é uma mudança de humor do nada, é uma resposta fisiológica. E essas oscilações frequentes fazem o cérebro entrar em estado de alerta, trazendo mais ansiedade, mais inquietação e menor tolerância à frustração. O cérebro passa a funcionar em modo instável e aqui vem o mais importante. A criança acaba pedindo mais açúcar e não é pelo gosto ou só por vontade dela, mas porque o corpo está tentando compensar aquela queda brusca de energia que ele teve antes. Então não é falta de controle, é um ciclo bioquímico que vai se retroalimentando. E aí eu quero que você pare de olhar só para aquele docinho isolado. O problema não é o doce ocasional, é a frequência e o padrão que está estabelecido aqui. Comece a observar o comportamento do teu filho pós-consumo de açúcar, faz isso após uns dias. Percebe como ele fica depois da ingestão do açúcar. O teu filho eu não sei, mas a minha filha já verbalizou para mim que ela tem muita dificuldade para dormir quando ela come um chocolate à noite. E isso nos ajudou bastante a regular o sono dela. Quando você começar a perceber como teu filho fica depois do açúcar, você vai compreender esses padrões de comportamento que vem impulsionado por essa ingestão de açúcar. E o que você precisa fazer é reduzir esses picos de glicose e não necessariamente proibir o açúcar de entrar na tua casa. Você precisa evitar o açúcar em excesso em momentos estratégicos, como a noite, por exemplo. E combinar esses momentos com outros alimentos para diminuir essa frequência do pico da glicose. O foco não é tirar tudo, é evitar as oscilações intensas. Então você pode fazer alguns ajustes, diminuindo o açúcar a partir de um determinado horário do dia, como por exemplo depois das 5 ou 6 horas da tarde, e também fazer algumas adaptações. Ao invés de ingerir o açúcar branco, ingere o mascavo, que não vai trazer tanto dano para a saúde, mas ainda assim é preciso prestar atenção nessa elevação dos níveis de energia e dos picos de glicose. Muitas vezes o teu filho não é mais irritado nem mais ansioso do nada, ele pode estar vivendo em um corpo que está oscilando o tempo inteiro. E quando o corpo oscila, as emoções acompanham essa oscilação. Portanto, você não precisa controlar tudo, mas precisa sim entender o que está influenciando as emoções e os comportamentos do seu filho.
Porque às vezes aquilo que você chama de comportamento difícil é só um corpo pedindo equilíbrio. Mas não te preocupa que para te ajudar nessa missão, a Shambhala Naturais preparou um e-book com 12 receitas exclusivas de sobremesas saudáveis, rápidas e práticas de fazer. É só você clicar no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo para garantir a tua cópia do e-book gratuitamente e fazer essa adaptação aí na sua casa e ajudar também o seu filho a regular as emoções dele. Se esse vídeo te trouxe clareza, comenta aqui pra gente saber que você gosta desse tipo de conteúdo e produzir mais conteúdos assim para você. E se você quer continuar entendendo sobre como as emoções, o cérebro e o comportamento se conectam com a alimentação, se inscreva aqui no canal da Shambhala Naturais, porque aqui você não vai aprender somente a lidar com as emoções, você vai aprender o que está por trás delas.